agora sobre a história do corona. Inicialmente é importante entender que o corona, ele tem várias espécies e ele é amplamente disseminado entre os humanos, aves e outros mamíferos. Até 2019, mais ou menos meados de 2019, 6 espécies eram conhecidas por causar doenças em humanos, sendo 4 delas associadas a quadros leves, como resfriados e infecções leves do trato respiratório, e 2 a quadros mais graves, podendo até levar à falência por insuficiência respiratória. Essas 2 mais graves foram a SARS e a MERS. A SARS, vamos lembrar assim rapidinho, que foi responsável pelo surto em 2002, 2003 lá na China, e a MERS pelo surto em 2012 no Oriente Médio. O Covid-19, né, a primeira vez que ele foi descrito foi dia 12 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, na província de Hubei, e foi correlacionado ao mercado de frutos do mar e animais vivos. E quando foi analisado o genoma do vírus e analisado a evolução dele, viu-se uma grande associação com o morcego, mas nesse mercado de Hubei não era vendido morcegos, o que aumentou a probabilidade de ter havido um hospedeiro intermediário do vírus que transmitiu ele para os humanos. Esse hospedeiro intermediário não foi determinado ainda, e há hipóteses como tartarugas, cobras ou pangolim. O pangolim, ele parece um tamanduá, mas ele tem escamas. E aí, depois dos diversos casos que foram aparecendo, dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou como o coronavírus, o Covid-19, como um problema de saúde pública de importância internacional. É isso. Bom, pessoal, o vírus causador da Covid-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca que a pessoa espalha quando ela espirra ou quando ela tosse. A maioria dessas gotículas, elas grudam em superfícies como mesa, celular, maçaneta. Portanto, você adquire a doença a partir do contato da sua mão ou de alguma parte do corpo, trazendo essas gotículas para perto da sua boca ou do seu nariz. Bom, estudos recentes e relatórios da OMS, até o momento, eles sugerem que o vírus que causa a Covid-19, ele é transmitido principalmente pelo contato com gotículas respiratórias, e não por via do ar, ou seja, ele não é transmitido pelo ar. Olá, vim aqui para falar um pouco para vocês sobre os sintomas do Covid-19. O período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias e os sintomas são apresentados somente após esse período de incubação. Sintomas do Covid-19 são similares a uma gripe, ou seja, a febre, o cansaço, a dor de garganta, a coriza, a tosse. E em casos mais graves, os pacientes apresentam uma dificuldade respiratória, ou seja, aquela falta de ar. Tem também agora pacientes que são assintomáticos, que não apresentam os sintomas do Covid-19. E só há uma forma de saber se ele está com o vírus ou não, através de exames laboratoriais. É isso. Obrigada. Olá, boa tarde, pessoal. Estou passando aqui para dizer alguns cuidados que devem ser tomados para quem está infectado com o coronavírus. Bom, primeiramente, o primeiro passo a se fazer é o isolamento. É recomendado a 14 dias ficar em repouso de casa. Os cuidados que devem ser tomados, se você tiver mais gente na sua casa, você deve se posicionar em um quarto separado, ou seja, ficar sozinho naquele quarto. Também é recomendado que você
mantenha a distância de pelo menos 2 metros de pessoas, uso de máscara, sempre estar desinfetando lugares que você tem contato com a mão, como maçaneta, controle de ar-condicionado, controle de televisão, tudo isso é bem importante. Outra coisa que também deve ser feita, que é muito importante, é a pessoa fazer o uso da sua própria lixeira, ou seja, você está no cômodo, isolado, pegar uma sacola e fazer todo o seu lixo. Tudo que você tiver fazendo de lixo, colocar naquela sacola, inclusive o lixo do banheiro. Depois colocar em outra sacola, amarrar bem e colocar para fora da porta. Aí alguém pode pegar, de preferência que esteja com luva estéreo. E luva estéreo não, luva de procedimento mesmo. E também descartar de forma segura. Outra coisa também que é bem importante ressaltar é a importância da quarentena. É muito importante manter à risca a quarentena, fazer as refeições somente isolado no quarto. Os doentes não podem compartilhar objetos durante esse período. E é basicamente isso. Espero que tenha ajudado. Essa notícia ela foi bastante divulgada na mídia e ela se trata de uma fake news. A gente já sabe que a melhor maneira de prevenir a disseminação do Covid-19 é adotar algumas medidas que impeçam a propagação desse vírus. Dentre essas medidas, inclui-se não somente o isolamento da pessoa doente, mas também o distanciamento social das pessoas saudáveis. É muito importante nós estarmos com alguns conceitos, como isolamento, quarentena e distanciamento social, bem definidos. Eles parecem ser termos bem parecidos, mas eles têm um significado bem diferente. O distanciamento social, ele consiste na adoção de ações voluntárias para evitar o contato físico com outras pessoas, contribuindo para uma menor disseminação do vírus, porque não é possível saber onde a pessoa contraiu a doença. Então, o cancelamento ou o adiamento de alguns eventos, o fechamento de algumas lojas que não são de necessidades básicas, as pessoas evitarem saírem na rua se não tiver por que estar ali, não frequentar locais lotados, evitar transporte público nos horários de pico, evitar cumprimentar as pessoas com aperto de mão, beijos e abraços e manter uma distância mínima de 1 metro de qualquer outra pessoa quando você estiver em um ambiente público. Já a quarentena, ela é um conceito usado para uma pessoa que veio de viagem de algum país ou para alguma pessoa que teve contato com um doente confirmado com o Covid-19. Então, essa pessoa ela deve permanecer em casa por 15 dias com o intuito de avaliar o surgimento de sintomas, visto que o período de incubação do Covid-19 é de 2 a 15 dias. Então, nesse período, se a pessoa foi contaminada, ela vai vir a manifestar alguns sintomas da doença. Já o isolamento, ele é uma medida que deve ser tomada quando a pessoa testou positivo para o Covid-19. Então, ela deve permanecer em casa, se caso ela não precisar ser hospitalizada, se possível em um quarto individual, com as janelas abertas e a porta fechada. Olá pessoal, vim falar para vocês aqui sobre o tratamento do Covid-19. Não existe ainda um tratamento específico contra o Covid-19. Os pacientes infectados eles recebem uma medicação para aliviar os sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento indicado é repouso e consumo de bastante água. Os antibióticos eles não são indicados, visto que é um medicamento para tratar bactéria. A gente está falando de um vírus, que é o causador da doença, Covid-19. Então, o tratamento baseia-se em medicamentos para dor e febre, antitérmicos e analgésicos que a pessoa tem em casa, e também um umidificador no quarto ou banho quente para aliviar a dor de garganta e a tosse. Uma outra coisa que está bastante em evidência é a cloroquina, Falou-se bastante sobre os efeitos dela no tratamento para essa nova doença, mas os estudos não têm ainda uma eficácia 100%, não dá para falar ainda
que é 100% fidedigna tudo que está lá. Foi associado nos estudos algumas outras medicações junto com a cloroquina, então não dá para saber ao certo ainda se ela foi o efeito apenas dela ou se da associação com outros remédios. E precisa ter um número de pessoas maiores testadas também, o número de pessoas que usaram o remédio foram poucas, então dado a essa limitação do estudo não dá para afirmar 100% a eficácia da cloroquina. Mas nos próximos dias acredita que isso vai sair novos estudos para comprovar ou não. É isso, pessoal, um abraço, até a próxima. A curva epidêmica é representada por um gráfico simples, porém útil para as autoridades de saúde. Pesquisadores que investigam como as doenças atingem diferentes populações, ela mostra o número de casos no tempo e permite conhecer a evolução inicial da doença, que é algo fundamental para o planejamento de ações de saúde pública. Muitas das novas infecções que se abatem sobre a humanidade se comportam de modo semelhante e produzem uma curva epidêmica com a mesma aparência da que a gente está vivendo hoje. Quase sempre um gráfico em forma de sino. O gráfico é mais estreito no eixo horizontal e alongado no vertical, quando a infecção se dissemina rapidamente, e ele é mais alongado na horizontal e achatado na vertical em epidemias que têm espalhamento lento. Assim como as curvas epidêmicas de outras infecções, a do coronavírus vem sendo fatiadas em 3 fatias verticais para avaliar a evolução do problema. A primeira seria a da esquerda, a outra central e a terceira à direita. A faixa mais à esquerda é que chama mais a atenção da autoridade de saúde atualmente. No caso de infecções novas, contra as quais as pessoas ainda não têm muita imunidade e que podem contagiar toda a população, essa parte da curva decresce à fase de crescimento exponencial ou acelerado da epidemia. Nela, o número de casos cresce tão rápido que o total dobra em poucos dias, e quanto maior esse ritmo de crescimento, mais íngreme se torna a curva. Toda epidemia, seja local, seja disseminada por uma vasta região do planeta, chamada de pandemia, tem um início, um pico e uma fase final, na qual pode seguir 2 caminhos. O primeiro seria extinguir-se completamente ou manter um número mais ou menos estável de casos, que viram endemias. As autoridades da saúde mantêm o foco nessa fase de crescimento acelerado, porque é nela que dita o ritmo de avanço da enfermidade e permite projetar quando a epidemia atingirá seu pico e como ela será. Se o crescimento inicial é íngreme demais, o número de casos pode rapidamente ultrapassar a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Seguindo o ponto de vista da saúde pública, essa fase inicial é o momento de agir o quanto antes para tentar desacelerar o ritmo de crescimento da epidemia e reduzir a altura do pico para o nível mais baixo possível, ou seja, tornando-se a curva achatada. A redução da velocidade inicial da pandemia com o consequente achatamento da curva é fundamental para não sobrecarregar os hospitais e suas unidades de terapia intensiva, as UTIs. Reduzindo o espalhamento das infecções, mesmo que o total de pessoas que contrairá o vírus permaneça o mesmo, o pico da epidemia se torna mais distribuído no tempo, o que significa que menos pessoas vão parar no hospital ao mesmo tempo. Uma forma eficaz de achatar o pico de epidemias é vacinar a população. Porém, como ainda não existe vacina desenvolvida e testada contra o novo coronavírus, as medidas mais eficazes têm sido o distanciamento e isolamento social. Esse procedimento ajuda a diminuir o número de pessoas para as quais os indivíduos infectados podem transmitir o vírus. Ao fazer isso, provavelmente o mesmo número de pessoas terá sido infectado ao final da epidemia, que deverá durar mais tempo, mas o número de casos graves ocorrerá de modo mais espaçado. Isso significa que, caso se monte um gráfico mais para frente, a curva de subida e descida é mais extensa, mas o seu pico será menor. Ao achatar a curva dessa maneira, as UTIs terão menos probabilidade de ficar sobrecarregadas. As gestantes correm mais risco de contrair a Covid-19? É falso. Não há evidências de que a gestante corre mais risco do que a população em geral. Contudo, de acordo com as mudanças fisiológicas e do sistema imunológico, elas estão mais propensas a serem afetadas por infecções respiratórias. Então, o que é importante? Que elas tomem todas as precauções para se protegerem da Covid-19 e relatem
qualquer sintoma como febre, tosse ou dificuldade de respirar na unidade de pronto atendimento ou na UBS que elas estão vinculadas. A Covid-19 pode ser transmitida da gestante para o bebê? É falso. É o que a gente fala na transmissão vertical. Até o momento, o vírus não foi encontrado em amostras do líquido amniótico. Tem um artigo da China que foi avaliado 9 gestantes e os vírus da placenta da mãe com Covid-19, todas as crianças nasceram bem e só um caso o vírus apareceu na placenta, na parte materna. Então, é falso. Mulheres infectadas pela Covid-19 não podem amamentar? É falso. Se elas quiserem, sim, elas podem amamentar. Importante que elas tomem algumas medidas de higiene, como usar máscaras durante a amamentação, usar álcool em gel antes e depois para pegar o bebê, rotineiramente limpar e desinfectar superfícies que tenha tocado o bebê. Bom, eu vou estar falando um pouco mais especificamente agora sobre a máscara cirúrgica, que é esse modelinho de máscara aqui. É o modelo da máscara que a gente mais está utilizando na UBS no dia a dia. Então é importante a gente saber a forma correta da gente utilizar essa máscara. O que a gente precisa saber sobre essa máscara? Quando a gente for colocar ela no rosto, é importante a gente colocar ela de modo que ela cubra toda a boca e o nariz. E é importante a gente verificar o espaçamento entre o rosto e a máscara. A lacuna entre esses dois deve ser o menor possível. Então sempre quando você for prender ou amarrar, dependendo do modelo da máscara qual você está utilizando, você tem que verificar esse espaçamento, que ele fique o menor possível. É importante a gente lembrar sobre essa máscara, que ela é uma máscara descartável, então a gente tem que evitar ficar tocando nessa máscara a todo momento, e sempre quando a gente perceber que ela está úmida, que ela está ficando rasgada, a gente tem que fazer a substituição dessa máscara. Além, é claro, de quando a gente trocar de paciente, a gente tem que pegar uma máscara nova, uma máscara diferente. É importante a gente lembrar também que quando a gente for nos alimentar, quando a gente for fazer alguma outra atividade, a gente não pode deixar a máscara pendurada no pescoço ou ficar usando como um adorno. A gente tem que lembrar que essa máscara é descartável, então a gente não vai ficar utilizando ela como acessório, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o descarte dos EPIs, que é o equipamento de proteção individual, como luva, avental, capote, gorro, touca, óculos de proteção facial, máscara de proteção respiratória. Em algum desses EPIs, desses equipamentos, é impossível promover a higienização. Então, o que acontece? Eles têm que ter destinação específica, não pode ser jogado no lixo comum. Então, eles devem ser classificados. E esses que são de alto risco biológico de contaminação, eles serão classificados como resíduos de classe 1. E receberão a destinação específica para o descarte deles. E após esse descarte do material, essa remoção do material, o usuário deve seguir as normas recomendadas, que é lavar as mãos com sabão e também depois do uso com álcool 70. Pessoal, dando continuidade ao que falamos sobre o descarte do EPI, vou falar um pouco sobre o descarte da máscara. O que acontece? Muitas pessoas levam a mão na frente da máscara. Isso é errado, não pode acontecer, porque a frente da máscara pode estar contaminada. O que se deve ser feito? Você vai removê-la, vai tirar o elástico por trás da orelha, ou vai, se for de outro tipo que tiver que desamarrar, vai desamarrar e tirar de trás para frente, e nunca levar a sua mão na frente da máscara. Após o uso, essa máscara deve ser descartada em lixo adequado, com identificação de infeccioso ou contaminado, e a sacola pode ser vermelha ou branca, mas
com a identificação correta.